Deputado, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo, da Rede Diário do Sertão, em áudio e em vídeo. Eu gostaria de recepcioná-lo e fazer uma pergunta logo inicial, para todos que estão nos acompanhando agora nessa rede. Quem é Adriano Galdino, o deputado estadual que se tornou presidente da Assembleia? Aquele abraço, boa tarde. Boa tarde a todos que fazem TV Diário. É um prazer estar com vocês do Olho Vivo. A você, Félix, a você, José Dias. É um prazer e uma alegria estar dividindo esse momento tão especial com cada um e cada uma de vocês. Já inicio agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos vivos, né? Um ano tão difícil, vencemos tantas dificuldades, perdemos amigos, parentes, companheiros e companheiras, e é bom a gente lembrar sempre de agradecer a Deus a oportunidade de estarmos vivos. Bom, você me pergunta quem é Adriano Galdino. Adriano Galdino é filho de Pocinhos, uma cidade próxima a Campina Grande, com aproximadamente 20 mil habitantes. Sou engenheiro, sou advogado, sou filho de uma família grande com 8 irmãos, sou o filho mais velho, e por ser filho mais velho de uma família grande, morando num município pequeno como Pocinhos, eu, assim como os demais companheiros que foram filhos mais velhos de uma família grande, a gente começa a trabalhar muito cedo para ajudar os nossos pais a criar os demais irmãos. Então, eu iniciei minha atividade de pequeno empresário, né? Posso assim dizer, vendendo confeito nas feiras livres de Pocinhos, né? Depois eu trabalhei também como garçom no Pocinhos Clube e fui empregado do mercadinho do senhor Genário dos Santos, que por sinal tem 93 anos, está vivo. Conversamos muito, relembrando muito o tempo que eu trabalhava no seu mercadinho. E aí, companheiro, a minha mãe, Elizabeth, uma senhora muito preocupada com a educação dos filhos, tinha uma pequena cantina no Colégio Padre Galvão, onde ela vendia doce, bolos, sucos, e vendia Avon de porta em porta na cidade de Pocinhos. Meu pai foi caminhoneiro, borracheiro, mangaeiro, inventava de tudo para levar a feira grosseira para casa, como ele dizia, aquela feira da carne, do arroz, do feijão, da batata, do inhame. A preocupação dele com essa feira era uma coisa feroz, para não deixar faltar a feira grosseira para nossa casa. E minha mãe, tudo que ganhava era para investir na educação dos filhos. Ela tinha uma vontade enorme em formar todos os seus filhos. E ela sempre nos dizia, de uma forma muito firme e repetida, dizia: meus filhos, estudem, porque a arma que o pobre tem para vencer na vida é o estudo. Se vocês não estudarem, vocês vão sofrer mais do que a gente. E eu fui criado nesse ambiente, no ambiente de uma mãe guerreira, que valorizava muito a educação, o conhecimento e o saber. E eu costumo dizer que minha mãe me ensinou a sonhar. Ela sempre dizia: meus filhos, estudem, se preparem, tenham fé em Deus, sejam determinados, que todos os seus sonhos se tornarão realidade. Às vezes, eu olhava para ela, ouvia ela dizendo aquilo com tanta convicção, e olhava para a nossa realidade, uma realidade de sofrimento, de aperreio, de agonia, e achava que minha mãe estava sonhando. Mas, de tanto ela sonhar, e tanto ela acreditar que os sonhos podem tornar realidade, ela influenciou não só a mim, mas os demais irmãos. Eu lembro que eu e meu irmão Luciano passamos no concurso do Banco do Brasil. Naquele tempo era o melhor emprego desse país, concurso dificílimo, e conseguimos passar 2 numa casa só, um acontecimento que deu até jornal, televisão, todo mundo noticiou esse fato tão diferente, né? Tão fora da média. E foi assim, companheiros e companheiras, que eu fui criado, acreditando
em conselho de mãe, porque eu sou de uma geração que conselho de mãe é sagrado e conselho de pai também é sagrado. Diferente da geração de hoje, que a juventude prefere acreditar numa mentira de um coleguinha ou de uma coleguinha do que numa verdade de um pai ou de uma mãe. Eu fui criado tendo como conselho de pai, conselho de mãe, como verdades absolutas. E minha mãe sempre colocava isso para todos os seus filhos, que a educação seria a ferramenta, o conhecimento, o saber, seria a ferramenta necessária para que a gente pudesse vencer as dificuldades da vida, vencer as injustiças sociais desse país. Um país tão grande e tão rico como o Brasil, mas um país que dá muito a quem já tem muito e tira tudo ou não dá nada a quem já tem pouco. Foi assim que eu fui criado. E nessa vontade de servir e de mudar e de contribuir, eu resolvi deixar a engenharia de lado, porque sou engenheiro, ou a advocacia de lado, porque sou advogado também, para me dedicar à política. Primeiro, eu fui candidato a vereador na minha terra. Na época, eu era bancário do Banco do Brasil e fui vereador. Na minha cidade, durante 47 anos, 2 famílias se revezaram no poder. E eu lembro que quando eu tomei posse como vereador, eu disse para todo mundo ouvir que daqui a 4 anos estaria tomando posse daquele mesmo recinto, da Câmara de Vereadores de Pocinhos, assim como prefeito. E todos que estavam lá, ou a grande maioria, deram uma sonora gargalhada. Ninguém acreditava que eu pudesse ser prefeito, até porque tem uma tradição muito forte na minha terra, que apenas 2 famílias ganhavam a prefeitura há 47 anos. Mas eu fui para a luta e acreditando nas premissas da minha mãe. Se prepare, tenha fé em Deus e ser determinado. Eu fui para a luta e consegui ser prefeito da minha terra por 1, 2, 3 vezes e elegi 2 sucessores. E, além disso, eu pude Estamos ser o primeiro conversando com o prefeito deputado. que não pertencia. Agora sim, deputado, a gente restabeleceu o sinal. O senhor falava justamente sobre isso quando conseguiu eleger 2 sucessores à prefeitura de Picuí, na Paraíba. Pois é, consegui eleger 2 sucessores e eu fui o primeiro prefeito que não pertencia às 2 famílias. Bacana. Depois, atrevido como eu sempre fui e sou, determinado como eu sempre fui e sou, com a fé em Deus que só faz aumentar em mim, eu resolvi agora ser deputado estadual, isso no ano de 2010. E, mais uma vez, as pessoas duvidavam que eu pudesse ser eleito deputado, até porque a minha cidade tem poucos votos, eu não tinha dinheiro, como não tenho ainda hoje, não tenho um sobrenome famoso e, contrariando a lógica, porque a Paraíba já tinha uma tradição de votar naqueles componentes das famílias mais tradicionais, que têm condição financeira, que têm um sobrenome famoso, a tradição política, mas, contrariando tudo isso, eu fui candidato a deputado estadual e consegui me eleger. Chego na Assembleia da Paraíba e lá ninguém queria ser candidato contra o atual presidente da época, o presidente da época, Ricardo Marcelo, e eu só fui candidato contra Ricardo Marcelo porque ninguém queria ser, porque todos diziam que era impossível vencer Ricardo Marcelo. E eu fui candidato contra Ricardo Marcelo e consegui vencer a eleição para presidente com 1 voto de maioria. E já sou presidente sou deputado por 3 mandatos. E eu digo a vocês do sertão que Adriano Galdino não parou de sonhar. Os ensinamentos de minha mãe. Meus filhos, se preparem, tenha fé em Deus, seja determinado que seus sonhos se tornarão realidade. Sonhei em ser vereador? Fui. Sonhei em ser prefeito? Fui. Sonhei em ser deputado? Fui. Sonhei em ser presidente da Assembleia? Estou presidente da Assembleia e continuo sonhando, procurando, através do meu mandato, do meu ofício, construir uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. E procurando
representar os verdadeiros filhos do povo da Paraíba. Povo que Deputado, luta. eu queria aproveitar, diante desse relato biográfico que o senhor trouxe agora de forma bem sintética no programa, de forma resumida, em virtude do tempo, o senhor fala sobre essa realização, sonhar e realizar. Vamos entrar agora, deputado, por favor, na seara da política da eleição 2022. Qual é o sonho de Adriano Galdino? E aqui eu coloco duas hipóteses. A primeira, do Partido Republicanos. O Partido Republicanos hoje está integrando a base de João Azevedo, mas apoia o nome de Efraim para o Senado. Efraim que já deixou claro de que estará com Pedro Cunha Lima e não mais na base de João Azevedo. E, na outra hipótese, o nome de Aguinaldo, que até então não foi oficializado como candidato ao Senado na chapa de João Azevedo. Adriano estaria sonhando com qual dessas duas hipóteses? Ou com o próprio nome de Adriano para compor chapa de vice com João Azevedo em 2022? Olha, nós temos um acordo para defender a candidatura do deputado federal Efraim. Essa outra candidatura que você se referiu aí é igual a candidatura... Aguinaldo, é igual a candidatura de Pelé. Pelé é candidato a senador na Paraíba? Não. Não, porque ele não anunciou, né? Então, essa outra candidatura também, eu desconheço ela. A candidatura só existe quando o próprio candidato diz que é candidato. Quando o próprio candidato se movimenta como candidato. Quando o próprio candidato busca os atores que fazem política na Paraíba. Então, essa candidatura não existe. Se o próprio ainda não declarou que é candidato, se o próprio não se movimenta como candidato, se o próprio não dialoga como candidato, eu não vou, sinceramente, companheiro, tecer nenhum comentário sobre uma candidatura que ainda não existe no meu raciocínio e no meu planejamento. Adriano, hoje o senhor é um dos principais aliados de João Azevedo, é presidente da Assembleia Legislativa, integra uma importante legenda a nível de Paraíba, há quem diga que é uma das legendas mais fortes para o pleito eleitoral de 2022, e apoia o nome de Efraim, que está na base de Pedro Cunha Lima e não mais na base de João Azevedo. O que faltou, deputado? O que faltou, Adriano Galdino, para que Efraim fosse, de fato, oficializado até então, quando estava na base de João Azevedo, como candidato ao Senado, e não fosse preciso que ele saísse da base de João Azevedo para que alguns atores que estão na base de João Azevedo pudessem enxergar todo esse capital político e a densidade de Efraim na chapa? Faltou paciência para Efraim. Efraim se precipitou quando saiu e foi buscar apoios em outros agrupamentos políticos. Na minha opinião, Efraim deveria ter permanecido no agrupamento do governador João Azevedo. A outra candidatura, ou outras candidaturas que pudessem aparecer dentro do campo político do governador João Azevedo, mas eu acreditava e acredito ainda hoje, que se Efraim tivesse permanecido conosco, ele seria, sim, indicado pelo governador João Azevedo como candidato a Senado dentro do nosso agrupamento político. Republicanos conseguiria fazer com que Efraim revesse essa decisão e voltasse a integrar a chapa de João Azevedo? O senhor acha que há alguma possibilidade de Efraim recuar e, quem sabe, ser lançado de fato como candidato ao Senado na chapa de João? Olha, essa discussão não está na mesa. Nós não temos levado essa discussão para a mesa, para debater essa questão. Mas na política, como disse aquele Magalhães Pinto, né, lá das Minas Gerais, ele disse que na política até é boa e voa, né? Então, eu sinceramente acho muito difícil, a preço de hoje, o retorno de Efraim para a base do governo, mas não acho impossível. Inclusive, se comenta da possibilidade dos republicanos, diante de toda essa densidade e força para o pleito eleitoral, indicar a vaga de vice, porque até então muito tem se falado na vaga do Senado e muitas pessoas não têm olhado com a devida atenção para a vaga de vice na majoritária. Por acaso, e é no campo da hipótese, a gente não pode afirmar nada, mas, por exemplo,
O Republicanos indicando o vice de João Azevedo, e caso aqui, a gente coloca como hipótese novamente, o nome de Aguinaldo seja oficializado, até então não foi, mas caso Aguinaldo seja oficializado como pré-candidato ao Senado na chapa de João Azevedo, Republicanos indicando o vice, o Republicanos tiraria esse apoio de Efraim, apoiaria o nome indicado por João Azevedo, ou também o senhor descarta? Olha, é muito complicado o republicano indicar o vice se não vai votar, né, no senador que, se por acaso for indicado. Se for um senador diferente do nome de Efraim, a gente entende que é muito complicado e muito constrangedor para o republicano. Mas essa discussão vai acontecer lá por volta do mês de junho, né? A convenção é de 15 de junho a 5 de agosto, né? 15 de julho, ó, a 5 de agosto. Então, tem muitas águas para rolarem por debaixo da ponte daqui para lá, e os cenários vão mudar, e acreditamos que possamos chegar com a indicação de vice feita pelo republicano e ter um senador que possa unir toda a base do governador João Azevedo, um senador que queira fazer política, que queira dialogar com todos e que queira realmente ser candidato, não do governador, mas ser candidato de toda a base do governo. Isso é importante, né? E eu acho que quando a pessoa é candidato para uma eleição majoritária, ele tem que dialogar não só com o governador, mas com todos os partidos da base, com todos os deputados estaduais, federais, que compõem a base, como também dos candidatos, dos pré-candidatos a deputado estadual, federal, enfim, tem que se comportar e se mexer e se movimentar como candidato. E até agora, a base do governo de João Azevedo não tem ainda esse candidato. Tinha o federal Efraim Filho, mas, todavia, ele resolveu ir para outro agrupamento político. A base do governador João Azevedo não tem ainda um candidato que se movimente ou um candidato que realmente mostre que é candidato, que queira ser candidato, fazendo política, dialogando e conversando não só com a base, mas com aqueles que compõem o governo também. Deputado Adriano Galdino, a gente precisa falar também sobre um outro personagem da política que está em evidência na Paraíba. O senhor disse recentemente na imprensa de que a presidência da República votará em Lula, Partido dos Trabalhadores. Na Paraíba, nós vemos uma disputa interna pela presença de Lula no palanque. João Azevedo já deixou claro de que votará também Lula, e do outro lado o MDB de veneziano. Há quem diga nos bastidores que Adriano Galdino, como presidente da Assembleia, poderia ser o elo de ligação entre João e veneziano, para que veneziano pudesse voltar à União Socialista de João Azevedo. Há alguma possibilidade, deputado? O senhor tem trabalhado, dialogado com o veneziano, com o MDB, com os partidos que integram também o Partido dos Trabalhadores, o próprio Lula, os articuladores do Partido dos Trabalhadores, para que haja essa união? O senhor acha que há alguma possibilidade de João e veneziano estarem unidos nesse pleito eleitoral a partir desse consenso em torno do nome de Lula? Olha, primeiro eu quero dizer o seguinte, que Lula vai apoiar tantos quantos palanques existem na Paraíba que apoiem ele. Se tiver uma candidatura aí em Cajazeira, que vai surgir amanhã, e que essa candidatura também apoie Lula, ele com certeza vai apoiar também essa candidatura. Então, o presidente Lula vai apoiar tantos quantos apoia a sua candidatura. Quanto a essa conversa de tentar trazer veneziano para a base do governo, essa conversa não existe. Acho que ela vai existir de forma muito forte e natural no segundo turno, porque João vai estar no campo de Lula e os outros candidatos contra João estarão com Bolsonaro. Então, veneziano, acredito que vai ficar com João no segundo turno, né, acompanhando o campo político do presidente Lula. Agora, é claro, se dependesse de mim, e se eu tivesse na articulação política do governo, eu não teria perdido o senador veneziano. Eu teria dialogado e encontrado um meio para mantê-lo na base do governo. Acho um quadro super importante, um companheiro da melhor qualidade,
e que deveria estar conosco na base do governador João Azevedo. Todavia, ele tomou essa decisão de candidatura própria, né? E se houver alguma possibilidade, se houver alguma condição para que ele retorne à base do governador João, terá. Eu vejo no senador veneziano um quadro da melhor qualidade, um cidadão que realmente merece estar na base do governador João Azevedo, com toda certeza. Deputado, a gente acompanha o Senado da Paraíba no tocante à eleição e a gente vê uma certa indefinição. O senhor mesmo agora deixou claro de que Efraim se precipitou e a gente tem visto muito isso, a precipitação dessa discussão eleitoral. Mas ainda aproveitando, e a imprensa ela precisa saber disso que se comenta nos bastidores. Por exemplo, o próprio deputado federal Aguinaldo Ribeiro do Progressistas não deixou claro de que irá disputar a cadeira no Senado Federal. E aí abre justamente essa brecha. Adriano Galdino, caso seja chamado, estaria pronto para ser candidato a vice na chapa de João Azevedo? O senhor está pronto? Qual é o projeto que o senhor tem para 2022? Caso o senhor deseje permanecer na Assembleia como candidato a deputado estadual, o senhor pretende continuar à frente da Assembleia ou o senhor acha que é muito precipitado falar disso agora? Olha, meu projeto é continuar deputado estadual. Meu projeto primeiro é esse. Aí, se possível, se a legislação permitir, concorrer de novo à presidência da Assembleia. Então, esse é o meu projeto primeiro e primordial. Agora, eu sou político de grupo. Talvez você não saiba, mas lá atrás, há 8 anos atrás, quando ninguém acreditava que Ricardo Coutinho pudesse ganhar a eleição, de 10 pessoas juntas, se alguém perguntasse quem ganharia a eleição naquela época, na época das convenções, as 10 diziam que era o Cássio Cunha Lima. E eu fui convidado para ser vice. Eu lembro que eu estava lá naquele hotel, ali próximo à Rodoviária Nova, em Campina Grande, estou lembrado do nome do hotel agora, a companhia de Ricardo, Luiz Torres e outras pessoas mais, que eu não lembro. E foi me dado 30 minutos para decidir. Me chamaram numa reunião lá, de repente, a convenção já tinha acontecido, a ata não tinha se colocado o vice, e vieram me convidar de última hora para ser vice. E eu disse, olha, o governador disse assim, você tem que consultar sua família, seus amigos, 30 minutos. Eu disse, eu não vou consultar ninguém, não. Eu parei um pouquinho, não vou consultar ninguém, não. Se eu for consultar, vão dizer que eu estou doido, porque está todo mundo dizendo que você vai perder a campanha, está perdido e tal, então eu aceito e vamos para a luta. Então foi assim. Depois chegou Lígia, chegou o PT e tal, e o PDT, com tempo de televisão, ofereceu lá e terminou saindo para colocar Lígia. Então, o meu projeto primeiro é deputado estadual, presidente da Assembleia. Eu sou grupo, e se houvesse convite, se o grupo achar que eu vou somar, que eu vou agregar, que eu vou trazer dividendos para o grupo político do governador João Azevedo, eu aceitarei, sim, compor a chapa na condição de vice com o maior prazer, com a maior satisfação e com o maior orgulho. Deputado, o senhor, como eu disse, é um importante nome da base do governador João Azevedo. O senhor tem dialogado com o governador? Recentemente a gente viu que a cúpula do Republicanos esteve reunida com o governador João Azevedo, teve até foto deixando claro de que integram a base de João Azevedo, mesmo havendo essa dissidência do nome de Efraim, que a gente sabe que é um fato também. Mas, deputado, o que o governador João Azevedo, acho que a Paraíba gostaria de saber, o que é que o governador diz diante dessa celeuma criada em torno da eleição 2022. Efraim, que até então estava na sua base, hoje não mais está na base do governador. Aguinaldo, que até então era pré-candidato ao Senado, com a saída de Efraim, não oficializou de que realmente será candidato ao Senado Federal. O governador, que há dias atrás tinha 2 nomes para disputar o Senado, hoje não tem nenhum, porque Aguinaldo, que está na base do governador, não oficializa que o seu nome irá realmente concorrer a uma cadeira no Senado Federal. Qual é a real situação do governador? O que é que ele tem dito à base, deputado? Olha, eu não sei o que o governador pensa, eu sei o que eu penso. O governo tem... O que ele disse, o senhor? Não, ele, sobre essa questão, não me afirmou absolutamente nada. Todavia, o governo da Paraíba não está refém
Ou não tem só um candidato? Não, tem grandes nomes. Só o republicano tem o senador Lira, que o sinal é de Cajazeira, que é um grande nome que está afiliado ao republicano. Tem um ex-senador, Will Santiago, que também é um grande nome, que pode também ocupar essa vaga de senador. Só no republicano nós temos esses nomes. Tem um próprio presidente do partido, Hugo Mota, né? Enfim, só se o republicano tem nomes, o PSB também tem outros nomes, os outros partidos da base têm outros nomes, até com maior densidade eleitoral. Então, o governador, a preocupação do governador com essa questão de senador, acredito eu que é uma preocupação menor, tá certo? Porque o governo tem realmente muitas opções. É claro, quem quiser ser candidato, que coloque seu nome na rua e busque a viabilidade eleitoral, para que o governador possa abençoar essa candidatura no sentido popular. O senhor coloca, inclusive, o seu nome como possível também. O senhor citou, por exemplo, Hugo Mota. O senhor estaria apto, caso fosse chamado, convocado, para disputar o Senado nessa eleição? Pois é, rapaz. Essa semana eu não coloquei, não, mas os colunistas políticos da Paraíba colocaram, né? Começou uma publicação no sábado e tomou conta da Paraíba toda, o pessoal lembrando o meu nome para disputar o Senado. Olha, eu fico muito feliz que sempre alguém lembra do meu nome, para vice, para senador, às vezes para o Tribunal de Contas, como conselheiro. Fico muito feliz com essas lembranças, tá certo? Confesso que eu não estou preparado para disputar uma campanha de senador. Mas confesso a você também, como eu disse no início, sou muito atrevido, né? E quem sai lá de Pocinhos como vendedor de confeito e hoje é presidente da Assembleia da Paraíba, é um sujeito que está acostumado a enfrentar desafios, a enfrentar dificuldades, a ir para a guerra, a ir para a luta, tá certo? Temos um complicador que é o nosso apoio ao deputado Efraim. Então, nós temos esse complicador. Mas se não fosse esse complicador e se me chamassem, eu arregaçaria as mangas e teria o maior prazer e satisfação de compor a chapa do governador João na condição de pré-candidato a senador. Estamos conversando com o deputado Adriano Galdino, ele é filiado ao Republicanos e presta essa entrevista ao vivo no programa Olho Vivo, em uma rede de rádios e também de TV. Deputado, nós temos várias participações, mas eu ainda tinha uma indagação que eu acho que é algo que a Paraíba toda quer saber, principalmente o Sertão, no tocante ao Progressistas. Diante dessa união, o Progressistas integra a base de João Azevedo e recentemente teve uma declaração da atual senadora Daniela Ribeiro que mesmo o Progressistas, estando na base de João Azevedo, ela disse que não era da base de João Azevedo ao assumir o PSD, através de uma intervenção da Executiva Nacional. Como é que a base de João Azevedo, e aí não como o deputado Adriano, mas como a base de João Azevedo reagiu a essa declaração de Daniela Ribeiro dizer de que não integra a base de João Azevedo e que está no campo da oposição, porque nunca fez parte da base de João Azevedo, mesmo o irmão dela, Aguinaldo, sendo cotado como pré-candidato ao Senado Federal? Pois é mais uma contradição, né, de quem quer ser candidato a senador e quer o apoio do governo. E que fica pregando aí união da base do governo. Ora, se ele não faz o seu dever de casa, se dentro da casa dele não tem essa união em defesa do governador João Azevedo, se dentro da base política dele temos diversos prefeitos, deputados e deputadas que também não estão na base do governador João, ele pode cobrar e pode querer união dentro da base do governador João? Claro que não. Então, eu tenho dito sempre que quando um sujeito quer ser candidato, ele primeiro tem que dizer que é candidato. Segundo, ele tem que se movimentar como candidato. Ele tem que buscar o diálogo com os atores que fazem a política. Buscar o apoio do governador é importante, como é que ele consegue esse apoio do governador? Mostrando que o grupo dele está unido em defesa do governador. É o primeiro passo. Mas como é que ele vai conseguir o apoio do governador se o grupo dele, se na casa dele há discordância no apoio ao governador? Então a base do governador não confia em Aguinaldo no Progressistas, diante de tudo isso? Bom, eu não vou falar em nome da base. Vou falar o Republicanos.
Adriano Galdino, não vou falar nem como republicano, porque o presidente do republicano é Hugo Mota. Certo. Mas Adriano Galdino não vê a candidatura de Aguinaldo como uma candidatura realmente do governo que possa estar conosco, porque ele não se comporta como candidato. Primeiro, ele nunca disse que é candidato. Depois, ele não se movimenta como candidato. A sua base e até a sua família tem pessoas que estão contra o governo. Como é que eu posso acreditar numa candidatura dessa? Então, essa é a minha opinião. Vamos registrar aqui algumas pessoas que mandaram mensagem aqui. A Wanda está na cidade de Piancó, está nos acompanhando, diz o seguinte: Adriano, um abraço fraterno, acompanho o seu trabalho desde sempre. Ana Pedrosa está em Cajazeiras, também está abraçando o deputado. Também ela pergunta aqui se Aguinaldo, acho que justamente a pergunta que você perguntou, se acredita, a Ana está dizendo, pergunte aí, Adriano, se ele acredita em Aguinaldo Ribeiro. Aguinaldo é o rei da traição, segundo aqui a Ana Pedrosa. O Marco Silva está na cidade de Souza, está nos acompanhando pela Líder FM, está abraçando o Adriano, diz que acompanha o trabalho. Ele diz o seguinte: Adriano Galdino tem se mostrado um homem coerente na Paraíba, espero que ele não mude. Paulo Oliveira está também na cidade de Souza, está abraçando também o deputado, dizendo o seguinte também: Efraim é um bom nome, espero que tudo se resolva e possa todo mundo estar junto, inclusive veneziano. O Tico está na cidade de Pombal, também está nos acompanhando, está abraçando, e ele diz o seguinte: Adriano Galdino, um homem de fé, pela imagem de Jesus que está na tela, estou acompanhando aqui pelo YouTube do Diário do Sertão. O Robério Neto está na cidade de Uiraúna, está nos acompanhando também pela Rede Diário de Rádios, e diz o seguinte: aqui a prefeita não vota em Adriano, mas se ele for candidato a qualquer coisa, voto nele. Esse homem é um homem de fé, dá para se notar. José de Souza está na cidade de Santana dos Garrotes, está nos acompanhando agora. Peterson, abrace aí Adriano Galdino, pelo que ele tem falado, se mostra ser um homem do bem. Kleber Rodrigues está em Diamante, no Vale do Piancó, também está abraçando. E o Valdir está na cidade do Lastro que fica na região de Souza. As pessoas abraçando aqui. E a última aqui, que é o Marcos, ele está em Pombal, dizendo o seguinte: esse angu de caroço que está na Paraíba, o republicano diz que vai votar em Efraim, votar em João. Será que isso vai dar certo? Já não estaria na hora de sentar todo mundo e regulamentar isso, já que João é um bom governador? Dá para demonstrar o pão, ele deve ser aqui, o Tá na Mesa, que veio para Pombal e foi um ótimo programa. As perguntas aqui, pessoas que estão lhe abraçando, deputado. Pois é, muito feliz, né? E quero parabenizar vocês, né? A audiência aí em todo o sertão paraibano. Que coisa bacana, que coisa fantástica. Vocês realmente têm uma audiência enorme. Abraçar a todos que se pronunciaram. Muito obrigado pela confiança, pelo diálogo e por acreditarem no nosso trabalho. E eu sou o que sou, amigo. Um filho do povo, atrevido, determinado, com muita fé em Deus e que busca cada vez mais construir uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos. Registrar também aqui a mensagem do prefeito Marcos Heron, que está agora em Monte Oreb, lá no Alto da Serra, aqui na região de Cajazeiras, e está lhe abraçando e dizendo que o senhor é um homem do bem. Marcos Heron, que é prefeito de Monte Oreb, deputado. Obrigado, prefeito. Obrigado, um abraço a você e a todo o povo do Monte Oreb, de Monte Oreb. Zé Neto, mais alguma mensagem, Zé? Deputado, inclusive muitas pessoas nos acompanhando agora, e nós queremos agradecer a sua participação, a disponibilidade em conversar com a nossa equipe, tanto na TV, no rádio, nas plataformas digitais. Muito obrigado por aceitar o convite e conversar com a nossa equipe. Afonso, deixa eu registrar aqui, ele me pediu logo cedo, o Afonso também está nos acompanhando, ele é de São João do Rio do Peixe, mas mora em Cajazeiras, e a outra mensagem aqui também do pessoal que está acompanhando a gente em Santana de Mangueira também aqui. E uma outra pessoa mandou uma mensagem aqui. Hoje, Peterson, meu nome é Rodrigues, sou da comissão dos remanescentes do concurso da Fundac Paraíba. E eu queria que vocês fizessem uma pergunta para Adriano. Porque o presidente Adriano Galdino fez questão de virar as costas para os remanescentes do concurso da Fundac. Gostaria que se ele pudesse falar alguma coisa sobre isso. Estamos precisando de uma palavra dele. E o Neto, que está agora, nesse momento,
na cidade de Souza, nos acompanhando, diz o seguinte: por favor, Adriano Galdino, continue levantando as questões da Paraíba, principalmente a segurança. A insegurança no sertão está muito grande. Precisamos que o governador nomeie logo o mais policiais. Aqui em Souza, vários assaltos. Pessoal que, inclusive, participa do programa, deputado. Falar nisso, né, mandar um abraço ao Coronel Sérgio, que assume o comando da Polícia Militar, em substituição ao Coronel Euler, que fez um grande trabalho, depois de 12 anos, entrega com chave de ouro ao Coronel Sérgio. Conheço o Coronel Sérgio, sei que ele vai dar continuidade e vou torcer para que ele possa até melhorar o trabalho que até então foi feito pelo Coronel Euler, levando mais segurança para toda a nossa Paraíba. E quanto ao concurso da Fundac, eu desconheço essa situação e se o companheiro quiser me dar maiores detalhes, né, que ele possa mandar um representante lá na Assembleia para que a gente possa dialogar, para que eu tome conhecimento dos detalhes e, se caso possa, ajudá-los, né? Nós temos nossas limitações, tem uma questão jurídica também que tem que ser obedecida, mas estou à disposição. Caso o companheiro queira passar na Assembleia, geralmente na terça, na quinta, terça, quarta e quinta são os dias que tem sessão, e caso eu esteja no plenário, procurar a secretária Terezinha, minha secretária da presidência, passe os detalhes para ela, que a gente vai ter o maior prazer em dialogar com o governo e buscar uma solução. Quem sabe a gente consiga ajudar. Deputado, muito obrigado pela participação. Presidente da Assembleia, abrir um espaço para conversar com todos nós aqui do Sertão da Paraíba, em áudio e em vídeo. Um abraço fraterno, dizer que o espaço aqui está sempre aberto e que Deus abençoe o senhor sempre. Não é fácil ser deputado e, principalmente, assumir uma presidência do Poder Legislativo desse estado da Paraíba, que tem tantas questões que precisam ser debatidas, tantos problemas, como o senhor mesmo disse aí, e que o senhor continue firme e forte. Pois é, eu que agradeço o espaço, um abraço a todo o povo do Sertão, que, por sinal, amanhã eu estarei no Sertão, na agenda do governador, na cidade de Patos, né? E essa agenda será amanhã, a partir das 14 horas, eu estarei no Sertão, e parece-me que segunda-feira haverá uma agenda do governador em Cajazeiras. Então, já tem uma pré-agenda, não foi ainda confirmado, mas caso também aconteça essa pré-agenda na próxima segunda-feira, eu estarei também acompanhando o governador na cidade de Cajazeira. Agradeço a você, Peterson, a Félix Santos e a todos que fazem a TV Diária. É um prazer enorme estar dialogando com vocês e com todos os seus telespectadores, ouvintes e o povo da Paraíba. Para mim sempre é um prazer falar, conversar, dialogar e aprender com o povo paraibano. Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus assim nos permitir.